Fala pessoal, estamos mais uma vez no ar. Que emoção dizer isso, estamos no ar. Lembrei agora do William Bonner, nossa. Mas estamos no ar, estamos de volta aqui com Eleve-se, mais um episódio. Eleve-se, um jeito leve de se elevar. Visto que nós estamos em um cenário lá fora, no mundo, onde as informações, onde as nossas rotinas, às vezes, muitas vezes, nos tiram do nosso eixo, nos tiram do nosso foco central, nos tiram a paz, às vezes até as nossas alegrias, porque lá fora está um pouco complicado. E o Eleve-se traz aqui mensagens positivas, conteúdos positivos, mensagens que vão instruir você a se sentir melhor, a se sentir bem, a se sentir em paz. É sabido que a nossa jornada do dia não mudou, a gente continua com os nossos 7 dias da semana, as 24 horas do dia não mudaram, mas a nossa mente está muito fragmentada por diversas coisas, por diversas situações, e às vezes, bem às vezes, a gente se sente triste, às vezes a gente se sente chateado, a gente se sente uma pressão danada, com uma mochila pesada nas costas para enfrentar o dia a dia, e aí a gente se perde nessa imensidão do mar azul de viver a vida e se perde. Às vezes a gente não se encontra mais, e aí a gente precisa voltar para casa, voltar para dentro de nós, encontrar o eixo interior e se elevar. E o Eleve-se é isso, são mensagens legais demais, pessoas inspiradoras demais, que ajudam você aí aonde quer que você esteja, na sua casa, na praia, na montanha. Se for na montanha, use botas, na sala, na academia, ouvindo, onde quer que esteja, pessoal. Você pode instruir-se ouvindo nossas mensagens positivas e se sentir melhor. Deve ter, com certeza, alguma aspas aqui dentro do podcast que vai fazer você se sentir melhor e que pode mudar a sua consciência. Consciência é cura. E aqui a gente está trazendo muita consciência para nós nas nossas conversas super legais. E hoje estou feliz demais, porque hoje a gente vai permear uns assuntos muito bacanas que envolvem arte, poesia, dança, expressão do corpo, movimento. Eu, particularmente, Adalberto, acredito de que a arte cura, e a entrevistada maravilhosa desse podcast de hoje vai poder trazer muito mais conhecimento sobre esses aspectos da dança, da cura, da poesia, da arte, do movimento e como se expressar através dela. Carl Jung tem uma frase muito boa que ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E acho que esse é um mood interessante para a gente começar aqui a trazer um pouco mais sobre essa conversa. Antes de eu apresentar a nossa entrevistada de hoje, vou dar as aspas para que ela se apresente melhor, muito melhor do que eu, mas eu acho que ela consegue permear no mundo visível e no mundo invisível. É uma ponte que essa poesia, que a dança, que a arte canaliza entre esses dois mundos, do visível e do invisível. E uma vez olhando para dentro, essa mente despertou. Então, quem é você que está aqui comigo hoje no nosso podcast? Oi, Beto, muito prazer. Olha, é uma honra para mim estar aqui. Gratidão demais por esse convite. Eu sou a Clara Imperatrice. Eu sou muitas coisas, né? Na verdade, assim como todos nós, a gente está descobrindo ainda o que a gente é. E nessa caminhada dessa vida que a gente está com essa consciência sobre a busca,
eu já descobri muitas coisas sobre mim, né? Então, o que eu sei? Que eu sou uma buscadora, que eu sou arte, sou movimento, né? Tô indo atrás dessa pulsão para saber um pouco mais sobre o que tem em mim. E o que eu tô sentindo de ser no momento, que eu tô gostando muito, é de ir atrás dessa pulsão artística que tem dentro de mim. A gente pode traduzir, né? Eu sou uma criadora. Eu sou uma pessoa muito, muito criativa. Acho que a minha essência, meu propósito na vida permeia a criação, né? E dentro da criação a gente tem muitas ferramentas, muitas formas de expressão. Então, dá para definir como artista, dá para definir como poeta, né? Artista visual. Então, eu estou estudando nesse universo das artes plásticas. Eu me considero artista plástica, artista visual, poeta. A apometria é uma outra arte, né? Uma outra forma de linguagem e expressão que eu estou começando a estudar tem alguns anos e que tá sendo muito lindo, muito, muito bom como ferramenta de autoconhecimento, de cura. Então, assim, eu até coloco no meu perfil, né, do Instagram, artista plástica, poeta, apômetra, porque é um trabalho de alma que eu sinto que eu estou fazendo, que está sendo muito bom para mim. Eu imagino que deva estar sendo bom para o entorno, né? Então, é isso. É uma pessoa que está em constante movimento, que não para. Se fosse traduzir como uma imagem, como que é a Clara. Uma fagulha furta-cor que está sempre girando. É isso, não tem a forma, porque a forma que a gente tem é essa forma que a gente está agora, né? Então, aqui é a forma. Esse mundo é um mundo de forma. Mas é isso, é uma pessoa que não para. Eu tô sempre começando, tô sempre procurando respostas, né? Tô sempre me questionando e claro que num movimento contínuo de busca, mas assim, tem coisas que eu já entendi que eu sou e que eu tenho. E eu abraço. E é isso, né? Esse processo de questionamento, ele é constante, mas a gente já encontrou alguns pilares. Então, alguns pilares, assim, que eu acabei de falar, definem um pouquinho. O resto eu tô procurando. Mas vambora, vamos encontrar. Muito legal, acho que você deu uma frase, você deu uma aspas muito boa, né? Que a gente pode ser muitas coisas, né? Sim. A gente não precisa ser condicionado a ser A ou B. Nós podemos ser muitas facetas, né? E eu acho que isso é uma forma de pensar que vale a pena levantar essa bandeira e destrinchar mais sobre esse aspecto que cabe muita fala, cabe muitas interpretações. Sim. Acho que às vezes a gente se perde e se fecha e se prende e se bloqueia para ser apenas uma coisa. Mas a gente pode ser Sim. E também, eu gosto disso também, e também. Porque se a gente só se identifica com sendo uma coisa, eu sou advogado e permanecerei advogado. Nesse caso a gente acaba se fechando para ser, de repente, sei lá, um artista, um poeta, sim, um musicista, alguma coisa a mais. Não que você não possa ser, mas que é legal. O contrário, às vezes você é do universo artístico, já nasceu nesse lugar, e você se descobre dentro de uma profissão tradicional e formal. É uma pulsão que vem, vai lá. Eu tenho esse entendimento de que a gente... nós somos seres muito antigos, né? A gente está numa existência aí de muitas tentativas, de muitas vidas. Então, a gente experienciou muita coisa, a gente carrega muita coisa dentro do nosso registro, né? Dentro do nosso acástico, da nossa alma, nosso DNA cósmico. Então, tem habilidades que a gente tem que a gente não faz ideia, né? Se a gente não, de repente, testa, tem pulsões ali que estão latentes, pedindo para ser manifestadas, a gente não faz ideia. Então, se permitir abrir, né? Se colocar em posição de escuta, que eu acho que é isso. Escuta é se colocar permeável
no universo para receber informações, para receber dicas, para ouvir o que o seu próprio corpo fala, os sinais que a sua alma às vezes dá, são norteadores ali, né? Então, muita gente pergunta assim, como que eu descubro o meu propósito? Pô, essa é a busca, acho que, de todo ser humano. O meu propósito, o propósito da minha existência, da minha alma, o que eu vou fazer da minha vida. Acho que o primeiro caminho é escutar esse chamado, essas diquinhas, esses sinaizinhos que o corpo vai trazendo, a alma vai trazendo. O corpo é o intermédio, né? Ele é a nossa ferramenta que dá voz. Então, muitas vezes, às vezes algum efeito de somatização que o corpo tem, ali já está um sinal, né, do caminho que eu estou trilhando. Se esse sinal ele é incômodo, né, começa a levar você para um lugar de perder a paz, perder a saúde, né, o próprio processo do burnout, que a gente sempre ouve falar, muita gente vivendo isso, da depressão, da ansiedade. Ali são sinais de que, será que eu tô fazendo? Será que eu tô num lugar que tá me fazendo bem, que tá alinhado com a minha essência, que eu tô conseguindo manifestar aquilo que eu vim manifestar? Ou será que eu tinha que passar por ali e, em vez de só passar, eu fiquei, né? E às vezes a gente fica mesmo em alguns lugares por mais tempo, porque eu me vejo como um caminhante. Acho que todo mundo é movimento. Fagulhas que estão sempre se mexendo. Às vezes a gente estaciona num lugar por um tempo maior até para poder ter um aprendizado ali importante, trocar, né? A nossa alma está pedindo para passar por ali. Mas é uma passagem, eu vejo tudo como uma passagem, né? Que pode levar mais tempo, pode levar vidas, pode levar anos, mas é tudo caminho, né? O destino, a gente não tem um destino decidido, né? Isso não é nem algo que está definido, vai sendo mudado. Para mim, a mudança é a certeza, a única certeza é a mudança. Além da morte, né? Que a morte é uma certeza. Então, é uma coisa assim que não tem como fugir. A gente vai mudar, a gente vai se transformar. E para isso precisa estar aberto, né? Não ter o medo da transformação, porque faz parte o medo, é um mecanismo de defesa, de autopreservação, mas ele não pode paralisar a nossa caminhada, não pode paralisar a nossa transformação. A natureza do ser humano é se transformar, é evoluir, é andar. E não importa o lado, né? Para cá, para lá, o importante é estar em movimento. Muito legal, você disse uma coisa muito legal, que é o seguinte, que é a questão de se sentir e se ouvir, né? Sim. Eu vou fazer só um paralelo nisso, porque você disse o seguinte, às vezes a gente não consegue se ouvir, o corpo está sempre captando alguma coisa, a gente não consegue se perceber, a gente não consegue se ouvir o que a natureza está dizendo. E é verdade, a gente não consegue sentir o que o nosso corpo está dizendo e somatiza em algo. Que, consequentemente, vai dar um burnout, provavelmente. Em algum momento, né? Então, portanto, a gente não consegue se ouvir porque tem muito barulho lá fora, correto? Do meu ponto de vista, obviamente. Se tem muito barulho lá fora, a gente não consegue olhar para dentro. A gente não consegue parar no momento e falar... Nossa, senti uma intuição aqui, né? E essa intuição pode ser a voz do seu coração dizendo, vá por ali, faça tal coisa, desenvolva alguma coisa, cria alguma coisa. Né? Então, dito isso, vou pegar aqui só uma aspas que eu também acredito que vale a pena aqui no ensejo. Nos dias 9, 10, 11, 12 de outubro, nós vamos fazer um retiro chamado Viva. Se inspire pela vida. Tem um site chamado viva.social.br, um retiro com muitas atividades, desde yoga, sound healing,
Medicinas da Floresta, em um espaço maravilhoso, em Piedade, em São Paulo. Eu estou mencionando isso porque é um convite para que a gente pare em algum momento, para sentir você, a se conectar com você, a você ter esse momento de pausa para você. Então, portanto, para você que está aí buscando esses momentos de refúgio individual e interior, acessa aí viva.social.br nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro. Dá tempo para você se inscrever. Dito isso posto, Platão diz o seguinte: conheça a ti mesmo. Nietzsche diz a seguinte frase: torna-te quem tu és. Em um pensamento desse, onde a gente diz que Platão está dizendo, conheça você, conheça a sua sombra, vai investigar as suas dores, o que te faz mal, o que é ruim para você, vai interpretar por que você está agindo ou sendo nesse momento tal coisa. Nietzsche fala, transforma-te em quem tu és, expressa-se, seja quem você veio ser, canalize a sua força, expresse o seu amor. Feito isso, Clara, em qual momento, onde nessa sua jornada de busca, de transformação, você que cresceu a um entorno de artistas, quando você percebeu que você queria expressar a sua arte como uma ferramenta de cura? Ou uma ferramenta sua de se expressar? Sim. Olha, desde criança eu tenho lembranças experimentando tinta, os materiais de arte do meu pai, que ele era designer, foi designer gráfico e sempre teve muitos materiais em casa para eu usar, né? Então isso estava ao meu alcance, tinha esse incentivo por parte dele, né? A minha família, ela sempre teve essa vertente artística, né, de poder se expressar. Eu acho que talvez tenha sido uma geração, uma das primeiras gerações, talvez na família deles, dos ancestrais deles, que puderam fazer o que queriam, né, que tinham essa liberdade. Foram atrás dos seus sonhos, foram atrás de sentir lá, vamos lá. Então, assim, quando eu nasci, meio que tinha uma abertura ainda maior. Isso foi muito legal. Sempre me perguntando, e aí, o que você quer fazer da sua vida? E eu, desde criança, desenhando, e desenhava de tudo, mas também desenhava roupa. Eu gostava muito de desenhar figurino. Assim, por ouvir falar, né, de pessoas comentando sobre moda, já era um assunto que de alguma forma mexia comigo. Eu falava muito sobre isso ali no comecinho da adolescência, mas eu também gostava muito de arte e quando eu fui fazer o vestibular, eu pensei em ser artista plástica, ir para as artes plásticas ou ir para a moda. E eu achei que a moda era muito legal. Eu falei, eu preciso fazer moda, deve ser muito legal, criar roupa, criar estampa. Eu vestia a minha arte, eu achava demais, né? A arte vestida. E ali eu fui por esse caminho, né? Mas eu ainda não tinha esse entendimento de arte como ferramenta de cura. Isso foi vindo mais tarde com o amadurecimento, com certeza, né? Mas intuitivamente, instintivamente, a alma já queria entrar no universo da autoexpressão. Então eu me formei como designer de moda e gostava muito da parte gráfica da coisa, não tanto a parte de construção de roupas, que é uma engenharia, né? Você criar uma roupa é difícil. No meu entendimento, é um objeto tridimensional que você tem que pensar em muitos detalhes para ele poder vestir um corpo. Então, mas também é algo muito interessante, mas é muita coisa, né, para fazer. E o meu foco sempre estava na parte gráfica. Sempre gostei muito de estampa, né? Vocês estão vendo que a minha roupa já é super colorida, né? Eu amo cor. Então, eu fui por um caminho mais de criação
E depois eu acabei recebendo um convite para fazer parte do corpo docente do SENAC, do Centro Universitário SENAC, que foi onde eu me formei. Né? Eles tinham uma premiação no final do curso, né? E eu acabei ganhando um dos prêmios, viajei para Paris, fui fazer uma bolsa de estudos lá por alguns meses, foi muito legal essa experiência. E aí eu virei professora, né? Vamos ensinar, não necessariamente ensinar, mas facilitar, né? O desenho de moda, essa parte do desenho do corpo, as proporções do corpo. Então, eu passei muitos anos desenhando figura humana e desenhando com o intuito de forma didática, né? Para ensinar e para mostrar para os alunos como construir, como fazer o desenho da roupa no corpo. E depois de alguns anos nesse caminho, eu comecei a refletir sobre o processo criativo que eu incentivava muito nos projetos dos alunos, né? Tem um projeto semestral, o TCC, qual que vai ser a sua temática, qual que vai ser o assunto que você vai abordar no seu trabalho. E muitas vezes era um processo de imersão que o aluno fazia, porque é o projeto dele, é o projeto da vida dele, é o TCC. Então, é sobre ele, né? É um autoconhecimento que ele faz sobre si. Ele mergulha nas próprias referências, no que ele gosta, e vai construindo ao longo lá de 4 anos. No final, tem lá aqui o meu TCC, um retrato sobre mim, de certa forma, é um espelho. E eu ali como mediadora, trazendo ferramentas para ele encontrar caminhos para se expressar, né? Para ele buscar imagens de referência, para ele montar o mood board, para ele montar o próprio projeto gráfico do trabalho, para poder trazer a identidade dele, trabalhar e descobrir a identidade dele, incentivando ele nisso. Então, era uma coisa que eu fazia, eu trabalhava com isso e eu falava, e a minha? E a minha identidade? E eu? Como que eu vou traduzir a mim mesma? Eu estou sendo sempre uma ponte, né? Uma ferramenta. Mas e quando que eu vou começar meu processo criativo? Aqui eu tô incentivando os outros, eu senti esse vazio, né? Era muito legal ver tudo sendo construído, os alunos se encontrando, chegando num resultado, né? E aí isso começou a coçar, né? E coincidentemente, claro, não é coincidência, essas perguntas começaram a vir conforme eu ia mergulhando no meu processo de autoconhecimento. Faz parte, né? Você vai tendo questões ali que vão pedindo por respostas. E as respostas, as primeiras respostas são respostas que vêm meio para calar as perguntas. E falar, não, é assim mesmo. Olha só que legal o que você faz, é muito legal, e você se encontrou aqui, ponto, aí põe uma pedra. Aí você fala, não, tem algo além disso, né, não parou aqui. Não parou aqui, a vida não vai parar aqui, isso não vai ser assim até eu morrer. Tem que evoluir, né. Então, esse processo de encontrar a arte como ferramenta de cura veio como uma tentativa de resposta para essas perguntas que eu tinha. E aí, junto com as ferramentas que eu usei para mergulhar dentro de mim, que no caso a principal ferramenta foi a ayahuasca, né? Ali começou a desvendar todo um universo. E aí eu senti essa necessidade de me expressar, de entender o que eu sou primeiro, né? Para poder dar contorno para isso, para poder colocar isso no papel, né? Transformar isso em algo visível, que dá para palpar, que dá para sentir, que dá para ver, que tem forma, que tem cor. E a primeira coisa que eu fiz foi pensava muito em pintar, porque não é uma coisa que era um dos caminhos que eu tinha pensado em seguir e não segui. Fui pro desenho da figura humana dentro da moda, que foi uma experiência incrível também, super legal. 12 anos que eu estive como professora, eu aprendi muito,
né? E aprendi muito sobre mim, aprendi muito sobre o ser humano, sobre a consciência humana. E depois eu fui sentindo essa vontade de me expressar de outras maneiras. E a última coisa que eu queria saber é desenhar o corpo humano. Eu quero saber de desenhar a figura humana, né? O rosto, a mão, o pé, a roupa, que é divertido demais, mas a primeira coisa que eu fui atrás é de desenhar animais. Pensa, né? Por que essa pulsão, né, de desenhar? A primeira coisa que eu desenhei foi um leão. Eu falei, cara, eu quero desenhar um leão. O que eu vou pintar? O que eu vou pintar? E aí veio, vamos pintar um leão, bora. E aí eu comecei a experimentar. O começo é sempre muito experimental, né? E dar vazão para a criatividade exige tempo, porque é um processo de autoconhecimento durante a criação. Você vai testar uma técnica, aí você vai testar um material, aí você vai ir por um caminho estético e vai ver se aquilo combina, se aquilo faz sentido, se fica legal, se conecta, né, com aquilo ou não. E então demanda tempo, demanda entrega, é um processo imersivo. E assim, veio a calhar, porque foi bem na época que teve a pandemia, né, bem em 2020 que eu fiz esse movimento. Então, tudo parou, né? Tudo parou e a gente estava em casa, sem poder sair. E eu tinha acabado de sair do mundo acadêmico, de ter feito esse salto, essa transição, de ter decidido e pronto, agora eu zerou de novo a vida, vamos começar de novo. E zerou pro mundo inteiro, porque tá todo mundo parado, tá todo mundo tentando se redescobrir, o mundo parou e então eu tenho tempo, né? Vamos lá. E nessas eu fui experimentando e tentando encontrar a minha linguagem, tentando encontrar aquilo que me fazia bem. Curiosamente, foram os animais de poder, né? Tá vendo? Talvez fosse uma força que eu precisasse ancorar na minha vida naquele momento, que estava sentindo falta, estava precisando daqueles arquétipos. E veio uma vontade de representar alguns animais. E eu pintei um leão, aí eu tive vontade de pintar algumas aves, aí eu falei, cara, eu me conecto muito com as aves, pode crer. Vamos lá, e foi criando, né? Esse processo foi surgindo. E aí eu fui me dando conta de que aquilo me fazia bem demais. Falei, cara, tem que dar um jeito de monetizar isso, porque isso é muito legal de fazer, eu gosto muito, eu me sinto muito bem. Não que eu não gostasse de fazer o trabalho que eu fazia como professora de desenho de moda, que também era muito legal. Além de tudo, eu tinha um emprego, né? Eu ganhava um salário legal, muito bom, dava para ter uma vida, dava para continuar uma carreira e tinha pós-graduação, poderia ir para o mestrado, poderia continuar na educação e seguir uma carreira até o fim da vida assim, e vai doutorado e continua, vira lá uma pessoa que ia ver a prata da casa, da universidade. Legal. Mas eu não senti que era ali, né? Quando começou a ficar insustentável, eu acho que esse pode ser a dica. Essa é a dica. Ficou insustentável. Você não tá mais sabendo o que fazer. Você começa a ficar meio perdido. Muda a rota, né? Muda a rota, testa outra coisa. Não precisa abandonar o que você já faz, mas testa outra coisa em paralelo, tenta coordenar essas atividades dentro do seu dia a dia, porque fazer uma transição de carreira não é brincadeira, você tem que ter alguma base, alguma estrutura, alguma rede de apoio, algum planejamento financeiro, porque vai tudo comparar, vai começar do zero, e aí até você entrar de novo no ritmo. Se não tiver essa reserva, como é que faz, né? Não dá para ir no susto. Então, muita gente continua fazendo o que faz e vai testando outras coisas para ver qual que é o caminho e se encontrando, né? E conforme você vai se encontrando, você vai fortalecendo aquela outra atividade
e vai fazendo essa transição aos poucos. Não foi assim comigo, tá? Não foi, assim, eu negociei a minha saída da empresa, bem na época da pandemia. Quando chegou a pandemia, já estava tendo muitos sinais de que não queria muito mais fazer aquilo. Apesar de gostar e tal, e fazer bem, aquilo não preenchia, não me realizava. Foi até um certo ponto, mas eu sabia que dava para ir mais. E aí eu falei, puxa, eu andava sonhando, andava sentindo, vinha essa pulsão e resolvi dar esse passo, né? E conversei, negociei e fui mandada embora com todos os direitos, tudo direitinho. Aí a pandemia, pá! Aí pronto, o que você faz? Vamos sobreviver à pandemia. Ainda bem que saí no momento certo, né? Tinha um dinheiro para poder sobreviver enquanto eu batalhava por começar a monetizar, a ter retorno. Ainda não sabia nem o que eu queria fazer, eu estava testando, passei um tempo ainda testando. Mas eu tenho uma rede de apoio e isso é muito maravilhoso, sabe? Meus pais me apoiam demais e me deram todo apoio. Moro com meu pai hoje, né? E meu pai é a esposa dele. E assim, são pessoas que me acolheram nos momentos mais difíceis, e eu também a eles, né? Que também ajudava muito no período da pandemia, que todo mundo ficou meio sem trabalho, tudo meio parado. Depois as coisas foram se ajeitando, mas posso dizer que eu fui muito privilegiada de ter essa oportunidade, né? De falar, cara, vai aí. Faz aí, tá tudo bem. Não era uma família que cobrava, não, porque você precisa isso, porque precisa aquilo, porque tem que... Não, o que você tá sentindo? Então, vai atrás, vambora, o apoio total. E aí comecei a fazer um projeto com o meu pai, né? Ele fez um curso de marcenaria, de trabalhar com madeira. Tem um outro nome, aquele curso que trabalha com madeira, com pedacinhos de madeira, não lembro. Mas ele fez um curso e adorou. Ele também é uma pessoa que sempre trabalhou com edição de livro, de revista, era designer, né? E aí, de repente, começa a mexer com as mãos, vamos mexer com madeira, vou ver o que acontece. E a gente comprou umas máquinas e ele começou a experimentar. E aí a minha mãe tinha um banquinho de gato indiano que ela tinha comprado já tinha muitos anos. E ele estava muito velhinho, já estava bem desgastado, perdeu a cor, já estava rachado, que ele tinha assim uns 20 anos. Aí ela falou, eu vou dar pro seu pai reformar para mim, você pinta? Você repinta? Eu falei, agora, claro. E aí ele reformou o banquinho ficou novo, né? Construiu toda a estrutura, as patinhas lá do gato, era um gato. E eu pirei no gato, eu falei, isso aqui é incrível, eu quero muito fazer um pra mim, com o meu desenho, né? E aí, pai, vamos construir um banquinho. Ele, bora! E aí ele já pensou num formato, né? Num rosto, no formato do corpo. A gente criou juntos, e aí fez um protótipo de madeira. E aí eu pintei, aí eu falei, cara, isso é muito legal, eu quero muito fazer isso. É mais um projeto, virou um projeto, né? A gente chama de carrancas felinas, porque são guardiões, né? São banquinhos que eles estão lá decorando a casa, mas eles são guardiões, né? É como você ter um cão de guarda, você tem um banquinho de gato. E essa energia da arte, da pintura, dele ser multicolorido, dele ter um olhão, é a brincadeira da carranca, né? Então virou um projeto que a gente começou a fazer juntos. E isso uniu muito a gente, né? Que a gente começou a criar, começou a pensar em formatos, em tamanhos. É um processo super artesanal, demorado, né? Para construir do zero. E a gente tenta otimizar. E a pintura também, que é uma pintura manual. Mas é uma coisa que eu nunca imaginei fazer, que veio
né, de repente, de um acontecimento, caiu na minha mão, eu falei, cara, que legal isso aqui, né? Vou desenvolver. E então vai chegando. Se você tá aberto, se tá receptivo, tá permeável às ideias, né? E a ouvir também a sua pulsão, as coisas que chegam, que a sua alma quer fazer, vai fazer. Nessas a gente descobre habilidades novas, né? Descobre caminhos novos. Virou um trabalho, né? É um produto que a gente desenvolve hoje e vende. E vende. Além de tela, que eu pinto também, né? Desenvolvo tela impressa, desenvolvo tela pintada, escrevo poesia, né? Enfim, eu não lembro nem a pergunta, só fui falando. Mas eu achei maravilhoso essas suas falas, eu fui anotando aqui, muitas coisas legais do que você trouxe como a sua transformação. Você disse uma coisa muito boa que é o mundo zerou de novo, né? Zerou. O mundo zerou de novo e você aí também pode estar tentando zerar de novo ou iniciar a vida de novo. Às vezes a gente encontra dificuldade para fazer aquilo que a gente veio ser. Sim. E você disse uma coisa muito boa, que é, às vezes a gente está fazendo algo que ao olhar de um terceiro, ao olhar do próprio produto, ao olhar da sociedade, ao olhar dos nossos familiares, é a coisa mais legal do mundo. Porque é a projeção de alguém para com a gente. Sim. Mas aquilo talvez não nos nutre, não é algo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, você que está aí nesse lugar, nesse momento onde você, de alguma maneira, se sente preso ou está fazendo algo que você não gosta, vai expressar aquilo que você é. Porque a partir do momento que você expressa algo que você deseja ser, tudo aquilo que você faz com amor, você cura o outro. A sua arte hoje cura o outro. Porque as pessoas vão te buscar para falar: meu, Clarinha, eu preciso de um leão, de uma peça, de um gato que vai ficar em casa, que aquilo vai me fazer bem, vai me dar segurança. Você está trazendo uma cura para aquela pessoa. Mas para você chegar nisso, tem o medo. A gente tem medo de dar o primeiro passo. E algo que eu digo que eu acho que vale muito reforçar e levantar a bandeira é: nós somos pessoas de fé. Pessoas de fé. Dê o primeiro passo com fé, porque Deus vai prover o chão. Sim. Então vai em busca, você que está do outro lado, que está achando que está desconfortável, você está preso numa caixa, a caixa está apertada, você não consegue abrir os braços, você não consegue se expressar, você não consegue ser a sua forma que você é. Tenha coragem, não tenha medo. Assim como a história da Clara, é difícil. Vou te falar, e se ninguém te disse agora, vamos reforçar. É difícil demais, muito difícil. Mas vale a pena o processo de transformação para você ser aquilo que você veio ser. Então tenha fé e tenha coragem para você expressar o que você é. Dito isso, claro, eu acho muito legal que dentro dessa transformação que você trouxe, praticamente uma borboleta dentro de um casulo e que se transformou em algo que hoje voa por aí, transformando em arte ou transformando a arte em poesia, existe... como que eu posso expressar melhor agora? Acho que em algum momento, talvez, a arte exista porque tem alguns sentimentos que a gente não consegue expressar. Então, portanto, a arte expressa o sentimento que a gente deseja. Porque talvez eu não consiga falar. Sim. Às vezes a gente utiliza o eu te amo para dizer: nossa, eu gosto muito de você, só que eu não sei dizer. Então a palavra eu te amo canaliza essa força. Então a gente não sabe por onde tem coisas que a gente quer expressar que a gente não consegue. Bom, beleza. Dito isso, você acha, ou dentro da sua bolha, ou do que você observa, você acha que as pessoas têm dificuldade de expressar as suas emoções? Por que eu digo isso? Porque talvez a gente deve ter conhecido alguém, ou a gente deve ter visto alguém, ou a gente deve ter se deparado com alguém, com familiares que
em algum momento, não faz isso, não chora, não faz aquilo outro, nossa, que negócio chato, por que você tá fazendo isso? Então a gente vai ouvindo tanta coisa que você vai murchando e você não fala mais nada. Sim. Então acho que isso vira uma trava. Sobre o seu olhar, como que isso é ruim? Ou se você percebe que as pessoas têm dificuldade para expressar, e se houver, se dentro do seu prisma de como você enxerga, a arte ela ajuda a entregar isso que a gente sente para fora e expressar-se. Sim, ajuda de muitas maneiras, sempre. Mesmo que a gente não saiba, a gente não sabe, né? A gente está tentando encontrar, tá tateando o que tem dentro de mim, porque o que é isso que está aqui dentro, que me angustia, que me preocupa, que me traz um pesar, as emoções negativas. E no processo artístico, eu acho que é muito terapêutico, né? E não só de pintar, desenhar, mas de muitas outras formas de expressão, cozinhar, dançar, cantar, enfim, tem vários. Você inconscientemente vai liberando essa tensão interior, essa emoção, que tem muitas raízes, né? Tem raízes, assim, recentes, né? Dos traumas que a gente coleciona, da infância, da vida, da adolescência, da vida adulta, dessa passagem atual da vida. Tem os antigos que estão guardados, que estão lá dentro do inconsciente, que a gente nem faz ideia que tem, que estão reverberando, que estão dando as caras às vezes, mostrando, dando sinais, sendo somatizados no nosso corpo. E esses processos de autoexpressão, eles vão, de pouco a pouco, soltando, são nozinhos, né? Vão liberando. Por isso que a gente, é muito positivo que a gente dê vazão à autoexpressão, procure maneiras de expressar isso, fazendo lá uma aula de argila, mexendo na terra, plantando uma plantinha no quintal, fazendo o que quer que seja que você consiga manifestar alguma emoção que está reprimida, está represada. A gente não faz ideia, mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa. A gente tem, que nem fala o Hélio Couto, né? Um mundo, um caminhão de concreto que você vai ter que ir quebrando esse concreto todo. E a arte é uma ferramenta incrível para isso. Incrível. Então, essa dica de vai fazer um curso, vai fazer um workshop, vai experimentar, colocar a mão na tinta, desenhar, dar vazão, mexer com alguma ferramenta de arte, e você pode se surpreender, né? De repente vem à tona coisas que você não sabia. Então eu, como todo mundo, é mais uma pessoa que tinha lá suas dores e questões. E na arte é de uma forma, acho que meio intuitiva, assim. A gente começa a desenhar e pintar, e tem o processo mental e racional que fala, eu vou construir um leão. Aí você pesquisa referência de leão, você olha a anatomia do leão, observa vários leões em várias posições, faz um rascunho, melhora o rascunho, vai lapidando ele, pega a angulação certa e faz lá um leão acadêmico perfeito, com luz e sombra, com pelinho. E aí tem o processo artístico intuitivo de falar, eu vou fazer um leão de cabeça. Como que é um leão mesmo? Os dois processos são muito legais e muito ricos, né? O processo do estudo, da forma, que é o processo mais acadêmico, que estimula você a memorizar, a aprender o formato de alguma coisa, no caso do corpo do leão, né? E aí você exercita o seu olhar, exercita a forma de traduzir a forma do leão para o papel ou para a tela. É uma forma de construir, de criar mais racional, mais mental, e que também é muito didática. E você adquire lá uma nova habilidade, né?
treina muitas habilidades. E a forma intuitiva, que acho que é quando libera mesmo, que é assim, pegar o papel, pegar a tinta, vamos fazer uma arte abstrata, eu não sei o que eu vou fazer, não sei, só vamos ver o que acontece aqui. E é um outro exercício muito legal, trabalho uma outra parte, eu acho que trabalho uma outra parte do cérebro. Então, eu também gosto muito de fazer esses experimentos, né? Os experimentos, você senta lá, põe a música, eu sempre ponho muita música, né? Eu amo música, então tô sempre ouvindo música o tempo inteiro. A música conduz a minha vida. E aí eu coloco a música e vamos ver. E começo a olhar várias imagens e aí começo a fazer várias colagens. Eu faço isso muito no computador. Várias colagens, experimento vários efeitos e no fim chega num resultado inesperado. E aí você tem lá uma coleção de resultados que às vezes eu uso como fundo para alguma imagem, interagindo com algum desenho que eu fiz. E aí vai o processo criativo infinito, né? A partir disso. Mas o exercício de pegar um giz de cera, desenhar na folha, criar uma textura, pegar essa textura, levar lá para o computador, digitalizar, e colocar num desenho, pegar uma tinta, fazer uma base de tinta, pintar, colocar uma camada, testar uma outra coisa. Eu fiz isso por algum tempo como um exercício também de autoexpressão, de colocar a tinta no papel, fazer colagem, coisas bem manuais mesmo. Fazer colagem com várias texturas diferentes, criar texturas novas e misturar. Enfim, são exercícios muito legais para soltar. Você não sabe o que você está fazendo, não vai vir uma resposta pronta. Olha, você está liberando a sua angústia, o seu medo de ser feliz, a sua dor relacionada ao parto. Você não sabe, isso não vem com essa legenda. Mas você está liberando, o importante é que está liberando, não importa o que e como, tá saindo, né? Tá dando vazão a isso. E a outra linguagem que eu gosto muito, que é a poesia, me ajudou demais também. E de outra forma, assim, eu também não sabia as dores que eu carregava quando eu comecei a escrever poesia. Eu só sei que eu tinha muita vontade de falar sobre um tema. Eu tenho muita vontade de falar sobre esse tema, como se fosse um querido diário, sabe? Que você começa a falar, no fim, é sobre você, aquele assunto e aquela dor, né? E aí eu fui escrevendo, né? Eu já estudei por bastante tempo a codificação espírita, já fui espírita, já participei de centro espírita, fiquei por 10 anos nesse caminho, frequentando. Exercitava a psicografia, né, que tinha ao longo do período que eu trabalhei e estudei sobre isso. Então, essa coisa de trabalhar com as palavras também era bastante forte, né? E eu sentia que tinha que dar vazão às minhas emoções com palavras também. Não necessariamente elas estavam traduzindo, estavam trazendo resposta, mas eu estava pondo para fora, inconscientemente, alguma insatisfação, né? Algum incômodo que estava sendo carregado aí. E uma vez que você coloca em papel ali, é uma coisa assim, a gente não sabe explicar por quê, mas é terapêutico demais, né? Dá um alívio. No fim, você acaba criando arte também, porque se você souber trabalhar, né, a poesia, pega aquele material bruto que saiu, aquelas palavras, né? E trabalha aquilo de forma poética, pode resultar numa poesia, em algo que, de repente, vira um trabalho, inclusive, né? No meu caso, virou um livro. Deu certo, funcionou, rolou. Mas é muito importante se expressar, né? Não se calar, não guardar, não achar que isso é uma bobagem, não achar que isso é um luxo, não achar que isso é coisa de gente de humanas. Cara, isso é coisa de gente humana. É coisa de ser humano. Isso é a coisa mais humana que existe. Expressar, né? Não tá segmentado por carreira. Eu posso ser uma pessoa super... de exatas, eu penso muito como um computador, mas assim, experimenta então se expressar de uma outra forma que não só de uma forma técnica, lógica.
ou direta, ou através de números, tenta, experimenta, né? A gente está experienciando a humanidade. Temos um corpo humano hoje. Não é à toa, é porque alguma coisa dessa experiência a gente precisa trazer para o nosso conhecimento como ser, como essência, né? E faz parte, tudo que a gente vivencia aqui, né, como ser humano, vai enriquecer a nossa vivência. Então, já que você já está com esse corpo, né, já está com todas essas ferramentas aqui do corpo, vamos usar, vamos expressar, vamos colocar isso, transmutar, trazer isso, materializar isso. Então, enfim. Não, eu acho muito legal te ouvir, porque a gente pode traduzir como que a arte cura. Eu acredito bastante nisso. Sempre. A arte cura, você disse que você começando a colocar os seus sentimentos de uma forma simples, papel e caneta, e escrever, a expressão de você colocar suas emoções para fora, ela resultou em um livro. Sim. Que ele traduz muitas referências sobre você. Então, portanto, Exato. a gente está trazendo uma solução muito rápida aqui, muito fácil para você que está dentro de casa e que tem dificuldade de expressar suas dores ou as suas alegrias. Mas o ato de você colocar para fora. Eu percebo muitas pessoas com dificuldades. Eu posso até apontar para mim mesmo. Dificuldade de expressar algum sentimento ou algum trauma, algum desafio que você está vivenciando ou que vivenciou e que tá aqui ainda de alguma forma, tá no joelho, tá no ombro, tá no coração. Papel e caneta. Simples, você aí dentro de casa, você tem um papel, uma caneta e expressar. Isso é um exemplo de como você pode curar-se através da arte. Então aqui fica uma sugestão super positiva, mudando a sua consciência, trazendo cura literal para você que tá em casa, tá pesado, tá com algum sentimento, tá com algum desafio pessoal que não tá conseguindo jogar para fora e aqueles remédios não fazem mais efeito. De uma forma muito artística, de uma forma muito poética, vale a pena você dedicar esse tempo para você e expressar-se. Acho que tem uma curiosidade também, que é escrever sem regras, né? Sim, é escrever, sim. É jogar para fora, porque depois na hora, e talvez não é nem você reler, pode até reler, mas é o ato de naquele momento o seu inconsciente tá jogando para fora coisas que você tá guardando e nem nesse momento tinha consciência. E o seu inconsciente está jogando para fora de uma maneira, de uma pintura, de uma mistura de cores, com uma palavra, com uma poesia, com uma expressão de alguma coisa. Então fica a nossa lindíssima recomendação de que a arte cura e procure escrever mais sobre isso. A gente vai chegar nesse livro, mas antes eu acho que uma coisa legal que você disse, que você se conectou bastante com os animais, né? Você expressou, não lembro se foi pela primeira vez, mas você expressou um leão, você teve um trabalho muito bonito com o seu pai em desenvolver um gato, e aí eu vejo que você utiliza bastante animais, talvez animais de poderes, amuletos, formas, geometrias, inspirações espirituais em formas de linhas e cores. E como que para você é se conectar com esses instrumentos, essas ferramentas? E como que dentro da sua arte, esses animais, esses arquétipos traduzem a cura para o outro? Esse processo de incluir símbolos na arte e arquétipos, seja os animais, as geometrias sagradas ou outros símbolos, né? Eu também comecei a sentir que senti uma grande conexão já, né, com a própria geometria. Eu sempre gostei de desenhar símbolos geométricos, que curioso, né? Tipo, uma pessoa da arte que sempre optou pelo caminho da pintura, do desenho, que é uma coisa muito, muito espontânea.
ter esse negócio da simetria. Era muito, muito fácil para mim criar simetria, tanto que assim que eu comecei a aprender a desenhar no computador, na faculdade, quando estava me formando, eu tinha que desenhar roupa, né? E aí estava estudando moda, desenhar roupa no computador usando o quê? Uma ferramenta de desenho vetorial. Porque a gente fazia o desenho técnico da peça de roupa, a roupa aberta, ela toda aberta, como se tivesse passado com ferro, assim. Então, a manga, a calça, a perna da calça. Fazia parte do aprendizado ali, desenhar o desenho técnico. E tudo muito simétrico, tudo muito retinho. Mas para mim era muito fácil, eu gostava muito daquilo já desde sempre. E assim, para ir disso para a geometria foi um pulo, né? Comecei a gostar muito de explorar as formas geométricas, estudar a semiótica, o que é a simbologia do quadrado, do círculo, do triângulo, né? Isso daí já era usado quando eu dava aula, eu também ensinava comunicação visual, qual que é o significado de cada forma geométrica, para você criar o logotipo da sua marca, para você usar nas suas peças de roupa, porque passam mensagens. Cada forma geométrica tem um significado, é um signo. Então, desde aquela época já estava em mim aquilo, né? Já tinha essa vontade de trabalhar isso. Então, comecei a pesquisar mais e falar, cara, tem muitos símbolos que são assim, que são simétricos, que são circulares, que geometrias sagradas de todo tipo. O que isso representa? Por que isso me chama tanta atenção, né? E uma coisa puxa a outra. E os animais também. É outra coisa que já estava querendo sair, já queria abordar esse assunto. Era um assunto latente, falando assim, para ser explorado. Então, vou pesquisar sobre isso, porque isso é muito legal. Isso é algo que, para mim, fala muita coisa, né? O símbolo está em tudo. Todo lugar tem simbologia. Comunicação visual é por símbolo. Então, a gente tem que saber esse significado para se comunicar. Comunicação não verbal, né? Então, achei que valia essa pesquisa e comecei a colocar isso na minha arte. E a arte tem que ter um propósito. No caso, na arte de cura, eu sentia que tinha que ter um propósito. E comecei a desenvolver as artes sem direcionar ninguém. Eu comecei a desenvolver uma série de artes pintadas dentro daquilo que eu sentia que fazia sentido ali. E cada animal que eu representava, ele não era um leão realista, né? Ele era um leão estilizado com formas geométricas. Era um pássaro, um pavão, uma árpia. Eram símbolos ali que, no fim das contas, é um animal, mas tem várias formas geométricas dentro dele. Era uma coisa meio intuitiva, meio simbólica, acho que uma forma simbólica do meu cérebro traduzir aquilo, né? Eu não queria fazer nada muito... Não retrato, né? É um código, são códigos ali, são códigos que são ativados. Então, eu já comecei a me ligar que, olha, meu processo criativo está indo por aqui. Puxa, então eu vou... Tem tudo a ver com a geometria sagrada, né? As formas. Então, eu vou começar a adotar na arte e misturar, porque tem formas que têm relação entre si. E comecei a explorar essa simbologia. E aí, comecei a desenvolver isso na tela. E comecei a levar isso para os banquinhos de gato, né? Que também são tudo geometrizado, desenho. E tive uma vontade, assim, de criar objetos que carregassem essas simbologias, né? Esse poder, objetos de poder, amuletos. E também comecei a migrar para, por exemplo, acessórios, né? Que são coisas que eu sempre gostei de fazer. Eu sou da moda, sou designer de produto, designer de acessórios, também desenvolvo brinco, colar. E falei, cara, um brinco pode ser um amuleto, né? Um colar é um amuleto. Um objeto de design para decorar sua casa, ele pode não ter só a função de decorar, de adornar o espaço. Ele pode ter a função
de estar protegendo, de estar emanando uma frequência de alegria, de empoderamento, de força. É isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a associar o significado dos animais, pesquisar o significado de animal de poder com os símbolos. E aí foi dando propósito para cada tela. Então, essa tela aqui sei lá, que tem lá o urubu. É um urubu, né? É uma ave super imponente, que tem as penas super coloridas. É o urubu xamã, né? Ele tem um manto de xamã, porque as asas, como elas são pintadas ali, as formas, geometrizadas as cores, é aquele grafismo do manto peruano do xamã. Ele tem o olhar forte, ele está apontando para cima, é aquela coisa da conexão com o divino. Então, isso vai vindo de forma inconsciente, mas como a gente já consegue decodificar alguns sinais, vai reforçando essas características, né? Vai colocando ali símbolos de radiestesia, geometria sagrada no meio da arte, porque conversa, faz sentido, a gente sente que está tudo interligado. Então, tem muita arte que eu criei que é para proteção, que é para servir de amuleto mesmo para sua casa. Acho que a proteção é a característica principal do trabalho, assim, sabe? Como se todas as artes ali, elas vão ser um guardião, elas vão ser um elemento de proteção, mas cada uma tem uma característica, cada uma vai desenvolver um lado, né? Vai estimular uma força sua, porque você vai olhar para uma arte X, né, que eu tenho lá e... Puxa, mas isso aqui é lindo, que sutil, que singelo, que delicado. Mas, ao mesmo tempo, que força que tem também, né? Além de ser delicado. E tem outras que são mais imponentes, que é aquele gato egípcio olhando bem no fundo da sua alma. Aí você fala, cara, que força, eu olho e já levo até um susto. E é assim mesmo. Eu penduro as minhas telas todas na parede, né? Então, na minha casa inteira tem tela, tem nos quartos, tem no corredor, que eu acho que a tela tá ali para isso, né? Para que você vai pintar e vai pôr uns plástico bolha e vai guardar no cantinho. Cara, ela tá ali para ser vista e para emanar a frequência dela. Minha casa é um templo, não tem por que não ter as telas elas sendo vistas e sendo mostrando tudo aquilo que elas estão reverberando, né? E aí uma delas, que é a Sussuarana, que é a pantera, eu coloquei no corredor, bem em frente à entrada do meu quarto. Aí várias vezes eu abro a porta do quarto, eita, pô! Eu abro a porta, eu me deparo com o olhão da pantera e assim, proteção. Tá na porta do quarto, é pra proteção total, assim, saca? E aí eu falo, eu sinto totalmente o efeito delas, saca? Reverberando. Eu já sonhei que eu interagia com os banquinhos de gato, como se eles fossem pets, como se eles fossem gatos de verdade, animaizinhos. Pulavam no meu colo, de madeira, coloridos do jeito que eles são, só que com vida, né? Que simbólico, né? Você sonhar que eles têm vida e que eles estão pulando, brincando. E se precisar morder alguém, ele vai morder, sabe? Essa coisa. Então... É isso, né? Esse propósito da arte, no meu caso, eu vou colocando conforme eu sinto. Eu tenho certeza que tem muita coisa ali que eu não faço ideia que tá ali, que vem, que eu sinto que tem que colocar e não sei porquê, mas tá, né? E costumo dizer que a gente é um canal, né? A gente tem o nosso saber ancestral, que a gente também não tem total acesso sobre isso, a gente só sabe que tem, tá lá e tá sendo repassado. Esse mestre interior, esse Cristo interior sabe o que tá fazendo, de alguma maneira, né? E tá conduzindo a gente nesse processo todo. E todos os outros mestres que estão interagindo com a gente, que a gente tá sendo ponte, mediando, as nossas outras consciências, da nossa verticalidade de luz, nossos desdobramentos conscienciais, todas as consciências que a gente já foi e que tem muito conhecimento sobre cura, sobre o processo de magia, sobre as simbologias ancestrais, né, os xamãs, os sacerdotes, todos esses que a gente já fez da nossa caminhada, eles estão interagindo, eles estão
colocando lá o toque deles. Então eu falo assim, nessas telas de poder, né? Elas têm vários portais ali, tem vários códigos, tem várias frequências que estão reverberando, que numa primeira instância você olha, você não vai saber o que é, você não vai saber explicar, mas tá ali, você sente que tem alguma coisa ali pulsando, tem uma energia que tá vibrando naquele trabalho, que não é só um trabalho estético, não é uma coisa só por ser muito bonito, ou então porque tá a combinação de cores e formas dá um efeito ótico e aí fica muito bonito. Não é só isso, vai muito além, que a gente não tem como descrever exatamente o que acontece, mas a gente sente, acho que a forma mais real de falar isso é porque eu sinto que isso acontece, né? E quem recebe a tela, quem vê a tela, quem interage com a tela, é a mesma coisa, as pessoas falam a mesma coisa. Cara, eu sinto tal sensação, parece que tá se mexendo, conversando comigo, tá interagindo comigo. Já sonhei que eu conversava com várias telas que eu já pintei, sabe? Como se eles tivessem... Estão conversando por telepatia, estão conversando em outras camadas dimensionais. Tudo que a gente criou é vivo, tem vida, né? A gente tá co-criando uma realidade. Então é muito sério que você coloca num trabalho, o que você usa como símbolo, aquilo tudo é um símbolo. As palavras da poesia são decretos, são magias, tudo está relacionado, né? É tudo uma criação, tudo tem o seu poder, dependendo da intenção e do propósito que você coloca ali. Tudo tem o seu poder. Eu acredito também bastante nisso. Você falou bastante coisa sobre elementos que me levam a uma lembrança muito boa, que é a ayahuasca. Eu acho que quem adentra essa dimensão, com certeza já flertou algumas vezes com as geometrias sagradas, sim, com os seres de outras dimensões, com formas e geometrias que são signos que você utilizou muito bem, que comunicam alguma mensagem para você. E durante a sua fala, isso foi bem claro para mim aqui, dentro da minha audição sobre o que estava dizendo. Xamanismo, o pássaro xamã, né? Você falou muitas cores, muita geometria, muitas formas. Somos seres interdimensionais. Porém, que a gente está dizendo aqui, para quem não ainda vivenciou isso, é uma coisa muito abstrata, né? Sim, muito longe, sim, muito distante, muito, muito distante. E o chamado é individual e é interior. Como que é para você que essas medicinas da floresta, e aí a gente pode explorar bastante coisa, como quando eu digo medicina da floresta, tem muitas formas. Tem desde ayahuasca, tem cogumelos, tem rapé, tem sananga, que sacralizadas com uma intenção positiva, elas com certeza te levam a lugares de curas muito interessantes, de uma transformação. Para você, Clara, que já tem esse olhar para as formas, para as cores, para o lúdico, para as linhas, porque você passou pelo processo de formação de design, passou pelo processo de formação de corpo, passou pelo processo de transformação da moda. Então, acredito que o seu olhar, o seu prisma é diferente do meu. Você já enxerga, o seu fractal enxerga de outras maneiras, a forma de pintar, cores e tudo mais. Mas eu correlaciono essa experiência da ayahuasca porque ela te joga para uma dimensão extremamente colorida, extremamente cheia de formas, símbolos, significados e signos. Então, como que foi para você esse processo de autodescoberta, porque você está se descobrindo, é uma autodescoberta novamente, essa autocura, porque você também está passando por um processo de cura, e por esse novo olhar criativo, porque você também está passando agora por um novo olhar criativo. Como que essas medicinas, no plural, da floresta hoje te auxiliam, ou como foi esse processo para você?
Nossa, é um processo tão legal, tão lindo, igualmente difícil, desafiador, mas tão enriquecedor, assim. A gente fala da ayahuasca, né, para quem nunca entrou nesse universo, não conhece, e eu nunca vou recomendar, tá, gente? Se um dia eu recomendei, desculpa, eu era Juninha. Essas coisas a gente não recomenda, a pessoa sente, tá? E se tudo aqui que eu falar mexer com você e você sentir vontade de falar, deixa eu ver o que é isso aí, vai aí, boa sorte. Mas não sou eu que tô falando pra você ir, não. Porque é um processo muito individual e muito assustador também, porque descobrir quem você é, assim, não tô falando que eu descobri, tô falando que eu tô em descoberta. Você se colocar aberto para tentar entender e conhecer um pouquinho mais sobre você requer muita coragem. Muita coragem, é uma entrega, uma imersão, assim, num lago que não tem fundo, né? E tem muitas coisas incríveis que a gente descobre. Por mais que a gente passe por lugares assustadores e veja coisas muito feias, é muito incrível esse processo, né? De descobrir sobre o que tem nessa profundidade toda. E para mim foi muito transformador, muito está sendo, né? Está sendo, não terminou, né? É um processo que é contínuo. E então, assim, para você decidir entrar nesse universo, pelo menos para mim, quando apareceu essa oportunidade, né, pela primeira vez, tem uns 13 anos, a primeira chance que surgiu. E eu já tinha uma coceirinha, né? Já tinha aquela coisa de falar, eu gostaria de ver o que tem aí, abrir essa caixinha. Eu tenho uma certa curiosidade. E fui. E assim, desde então, fui descobrindo pouco a pouco coisas maravilhosas, né? A arte é uma delas que veio muito através da imersão na ayahuasca, veio muito forte. E você vai acessando coisas sobre o seu passado recente, entendendo suas dores recentes, que são dores de acontecimentos ali, de relacionamento, de conflito familiar. E se você for um pouco mais insistente, continuar no caminho, você vai olhando para passados mais longínquos, para dores mais profundas, para vazios mesmo, vazios existenciais seus. Por que eles existem? Por que isso tá ali? O que tem ali, né? E então é uma entrega, uma imersão. Eu cheguei a acessar outras experiências, né, outras vidas, e entendi muita coisa que eu estava vivendo na vida atual por conta dessas outras vidas. Então, traumas, dificuldades assim de relacionamento, enfim, as próprias características da nossa personalidade. Por que é assim e não assim? Porque passou por isso, vivenciou isso, trouxe isso aqui tudo, tem tudo isso aqui na sua bagagem, né? Isso tudo hoje a gente é o resultante de tudo isso, de tudo que a gente é a resultante. Eu costumo dizer que essa vida, eu tenho a impressão que essa vida é a vida que a gente alinhava tudo. Eu acho que a gente foi acessando várias curas ao longo de várias culturas que a gente passou, várias crenças que a gente teve, porque viveu na época tal era aquela cultura que predominava, e aí passou por tal religião, foi ser hindu, e foi asceta, e foi monge, e foi freira, e foi andarilho, e passou por isso, né, inúmeras existências aí para dilatar a percepção do ser, né? Estamos passando de 880, assim. Eu preciso de experienciar de A a Z para poder enriquecer a experiência da fonte, enriquecer a minha experiência.
e saber o que é a experiência humana, o que é a vida, o que é a existência, né? Então, na Ayahuasca, a gente tem esse entendimento um pouco mais amplo, um pouco mais... sem ser olhando só dessa realidade aqui, que é a realidade atual, dentro desse corpo, né? Não estou raciocinando só com a minha mente, eu estou me conectando com a essência, que é muito maior, que é muito mais antigo, que não tem só a forma humana, teve outras formas. Estou descobrindo coisas que eu não fazia ideia, que eu tinha dentro de mim, que eu era, lugares que eu passei. E tudo isso vai sendo somado quando a gente vai voltando para cá, sair do rito, terminou o trabalho. Nossa, fiz uma viagem, né? Passei por vários lugares, trouxe um monte de informação. Isso vai sendo somado nessa vida aqui, na realidade que a gente chama do 3D, do dia a dia. O que isso vai trazer para o meu dia a dia, que vai enriquecer, que vai aumentar, que vai ampliar meu entendimento sobre a minha vida material, né? Então, a gente fica um pouco mais humano, eu sinto, né? Você fica mais presente, você fica mais aberto. Se você tá fazendo a lição de casa, tipo assim, você vai receber umas orientações, né? Você vai se conectar com forças ali que são você mesmo, em outras dimensões, que são os seus mentores, seu superior. Vai se conectar também com forças que não são nenhum deles e que estão ali falando que são. Tem muita informação chegando e com o passar do tempo você vai discernindo o que é informação que vai ser construtiva, o que é informação que pode ser do meu ego, que está tentando manipular a minha realidade, que está tentando, através da validação desse ego, fazer com que eu reforce um entendimento que eu tenho, porque eu recebi a validação no trabalho, então eu vou seguir por esse caminho mesmo. É delicado quando eu falo que a Ayahuasca é um caminho que requer coragem, porque requer você estar atento para abrir os olhos, para discernir e para entender também o que é você falando, o que é uma informação que chegou da sua alma mesmo, que vai ser construtiva para a sua vida, né? E esse processo de discernimento passa muito pela observação, passa muito por você estar aberto e questionando também as suas certezas mais estruturadas e absolutas ali, porque é isso, tem as nossas convicções que a gente tem, né? Tipo, tem algumas coisas que são estruturais para mim, e isso é inabalável, tem coisas que isso aqui é inabalável, isso aqui não adianta, é a minha essência, sou eu, e é positivo, não é uma coisa que tá passando por cima de ninguém, não é um aspecto sombrio, é a minha natureza, né? Então, assim, a minha alegria é inabalável, para mim é um pilar e ponto e acabou. Ah, mas tá errado a sua alegria, não é certo você ficar sorrindo. Desculpa, isso não vai mudar uma cosquinha, não vai mudar em nada a minha convicção. Isso é uma certeza, ponto e acabou. E tem várias certezas que a gente coloca ali, se identificando novamente com aquele tema que a gente falou no comecinho, se identificando com o formato nosso e achando que a gente é só aquilo, ou é muito aquilo, ou vai ser sempre aquilo. Não, aquilo é uma faceta, é um traço nosso, mas talvez não seja uma estrutura, né? Talvez eu possa ver de outro ângulo, tá aberto para ver de uma outra maneira, desconstruir aquilo, reinterpretar aquilo, legal, tá enriquecendo, né? Então, a Ayahuasca, ela coloca a gente nesse lugar de questionamento, mas para você entender de fato o que é a verdade dentro de você, o que é ilusão, o que é distorção, o que é esse oportunismo do ego que fica conduzindo, puxando a sardinha para o seu lado, né? Tem muita retirada de véu e é um processo, assim, para você revelar o seu eu, o que tem dentro disso tudo aqui. Tem muita coisa, tem muitas camadas. O que é verdade e o que é máscara, o que é verdade e o que é
É uma coisa que eu tô usando porque no momento está servindo, né? A gente só tem como saber vivendo, é você que vai fazer essa separação, é você que vai colocar em ordem essas coisas, ao longo de, imagino, anos, né? Você não vai ter uma experiência de ayahuasca e em 2 meses tirar conclusões estruturais. Você não vai. Você vai pegar essa informação, vai pôr ali e vai ficar olhando. Agora vamos mergulhar de novo. O que mais que eu trouxe daqui, dessa imensidão do meu eu? E vai observar de novo, e vai observando e vai construindo sua natureza, né? E nessas você entende muitas coisas, cria muitas coisas, materializa o que você é, vai construindo o que é o seu ser de verdade. Perfeito. Eu acho que uma coisa que vale dizer aqui, realmente, que você disse bem no começo da sua frase, na sua fala, é sentir um chamado. Isso é muito sim. individual, muito pessoal e extremamente interior. Sim. Então, aqui a gente está contando experiências ímpares, totalmente individual, e no sentido de que a pessoa que se encontrar nesse caminho, nesse chamado, nessa coceira interior, vai investigar. Sim. Vai investigar. Lavou as mãos. Vai investigar, um chamado interior, e é uma descoberta. E você disse uma palavra também que eu corroboro bastante, que é coragem. É um ato de coragem mesmo, você se colocar, assim como Platão disse, né? Conheça a ti mesmo, vai se conhecer. É uma ferramenta também para que você possa se conhecer, Sim. acelerar o processo de autodescoberta, acelerar o processo de autocura, acelerar o processo de lapidação da sua consciência, porque uma vez que eu levanto a bandeira, única forma de me expressar dizendo que a consciência é cura. Então, portanto, se a consciência é a cura de eu me tornar algo melhor, não tem como eu deixar de olhar para dentro de mim. Não. E aí entram essas ferramentas da natureza, da floresta, que vão te auxiliar a não encurtar, mas no sentido de acelerar o processo. Super. Ele te acelera o processo dessa sua descoberta. Então, portanto, coragem. Isso é importante dizer. Sim. Tem algo legal dentro da sua jornada, né, que você, neste momento, se traduz. Tem uma frase muito boa de um filósofo que ele diz que eu não acredito em um Deus que não dança. Essa é uma frase muito boa, porque a expressão corporal, a expressão artística, a expressão do movimento, a expressão da dança, a expressão do corpo, elas nos dizem muito sobre a nossa forma de liberdade. Sendo assim, como que você enxerga o movimento, a dança, o círculo corporal, a expressão do corpo como uma forma de liberdade? Nossa, eu amo dançar. Não faço isso de forma profissional. Dançarina, não é uma coisa que eu busquei, não. Eu me expresso com a dança porque é a minha natureza de movimento, né? De ser de fagulha, que eu comentei, dançante. Eu sempre gostei, desde criança, eu me vi me movimentando. Claro que na adolescência, na infância e na adolescência, a gente sempre é um pouco mais travado, mais quieto, mais fechado, e aí vai desabrochando, né? E também fui sentindo necessidade de me movimentar, sentia vontade, gostava, sempre gostei de música, ouvia música desde criança que eu ouvia música. Meu pai sempre colocou música para tocar em casa e eu sempre gostei muito, né? Tem bandas que eu ouço desde criança que eu ouço até hoje porque é um lugar assim de conforto, de cura, de bem-estar. E a dança a mesma coisa. Teve lá uma época da vida que eu fui fazer aula de dança, falar, que quero aprender tal ritmo, quero conhecer tal movimento, saber como faz. E fui atrás, aprendi de forma técnica e foi uma experiência muito legal. Fiquei ali pelo menos uns 3 anos, 4 anos experienciando isso, né? Dançando.
Mas foi puramente porque era um chamado interior para me expressar novamente, de novo, autoexpressão, né? E amo dançar, amo sair para dançar. Eu sou muito expressiva, na verdade, no dia a dia, assim. Eu falo, parece um boneco de posto. Mexendo os braços. Um povo para todo lado, né? Expressão tá em todo lugar. E assim, aí eu comecei a divulgar as minhas telas, o processo de pintura, gravar, né, o passo a passo das pinturas. E chega um momento que a pintura tá pronta. Você pinta, mostra pintando desde o começo, desde o rascunho, como é que faz o efeito tal. E fui filmando para fazer um vídeo e depois postar isso como uma divulgação. Aí no final tá a tela pronta lá, né? Tá aqui a tela pronta. Gente, a tela pronta. Eu vou dançar essa tela. Ela precisa ser celebrada. É uma coisa de... Tá aqui a obra. Vem obra. Chega. É uma coisa meio... Sabe? Essa coisa de celebrar o nascimento de algo. Então eu fui sentir minha maneira. Não é nada que... Eu vou fazer isso daí porque é pra associar com tal. Não. Eu sentia, era muito, muito intuitivo e verdadeiro. E eu fico tão feliz, tão alegre quando eu tô fazendo um trabalho e ele chega ao fim e vejo o resultado dele e falo, quero mostrar isso pro mundo. E mostro tirando foto, e mostro na parede, com o sofá embaixo, com a luminária, mas mostro dançando a obra, né? Dançando a existência dela. E mostrando através do movimento que eu faço na dança e com a música que eu escolhi, que vai representar aquela obra, tudo aquilo é a obra. A música é também, a edição que eu fiz é também, que mostra o movimento, que traduz um pouquinho sobre o significado daquela obra, né? Então, até pintei recentemente uma tela para o Ricardo Zovaro, né, que é meu amigo querido, meu irmão. E então cada obra para cada pessoa é a minha interpretação do que é a pessoa, da característica do universo dela, né? Mas também meu, porque também fui eu que traduzi, perfeito, né? Então essa é a forma como eu apresento, né? Através da dança também, que não é uma decisão consciente, só chegou assim, cheguei nesse formato e gostei muito e falei, isso é uma identidade, eu vou usar porque é quem eu sou, né? Em todos os lugares. Se tem música e pode dançar, né? Que tem momento que não pode, que não é adequado, não é o lugar, mas se pode... Cara, meu corpo tá mexendo sozinho, é uma coisa natural. Acho que passa pelos nossos antepassados, ancestrais, passa pelas culturas que a gente passou, africano, de todas as culturas. Sempre teve dança, né? Em algum momento a gente passou pela dança ritualística dessas culturas, então tá muito enraizado em mim. Então parece que as células elas se movimentam sozinhas com a vibração, a batida, né? E é mais uma forma de expressão muito natural, como a música, né? É se manifestar junto com a música, é isso, ser a música, né, também. A música é isso também, é movimento, frequência. Ser a música foi muito boa. Eu acredito bastante também vou dizer, arte-terapia, mas que a expressão do corpo, ela realmente ajuda a você, eu vou usar a palavra cura, mas no sentido de você aliviar as suas dores, de sentir-se bem. Uma vez que as emoções elas se amalgamam dentro do nosso corpo, a gente pode encontrar algumas rigidez dentro do nosso corpo ou em partes do nosso corpo, que elas são reflexo das nossas emoções reprimidas. Então, por hora, por algum momento, por algum motivo, você não consegue dançar porque você tem alguma emoção canalizada no seu corpo de uma forma concentrada que impede você de fazer determinado tipo de movimento. Ora bolas. Sendo assim, dance, expresse-se, ouça aquela música dentro de casa, que é aquela que te faz vibrar com a sua criança interior. Isso. E pratique essa arte-terapia para você. Aquela frase é muito feliz, né? Dance como se não houvesse ninguém te olhando, é muito verdade. É uma maneira de você
reviver alguma energia, alguma emoção, algum prazer dentro de ti e fazer com que isso se reverbere ao longo do dia, ao longo da semana e, quiçá, também te faça melhor. Por isso que eu digo que a expressão artística ela é uma ferramenta de cura com toda certeza. Todas elas. Aqui no seu livro, acho que vale dizer também, você fala muito sobre sexualidade, sobre conflitos internos, sobre cura, empoderamento. E eu acho que vale dizer, a gente resgatar como que você traduz dentro desse seu livro, que foi uma forma de você se expressar, essa linguagem que às vezes a gente não consegue perceber ou que a gente não consegue traduzir. Como que isso está inserido no seu livro? Conte para nós como foi a condução e a produção dessa criação desse livro. Aliás, dá para comprar? A gente pode Sim. achar ele em alguma livraria, algum lugar, ou entre em contato com você um pouco mais também? Sim, deixa eu mostrar então. Sim. É ali, né? Isso. Aqui, o meu livro se chama Palavras de Pronta Cabeça. Ele foi publicado em 2023 pela editora Patuá. Então, se vocês entrarem no site da editora Patuá, tem para vender. Pode procurar pelo meu nome, Clara Imperatrice, ou pelo nome do livro, né? Palavras de Pronta Cabeça. Que é um trocadilho, né? Tem vários trocadilhos nesse livro. Na verdade, a característica, acho que geral, assim, é de fazer essa brincadeira com as palavras. Que é brincar com a metáfora, com a troca de sentidos, né, com o duplo sentido, com o múltiplo sentido das situações, das expressões, que a gente tem expressões idiomáticas, né, na língua portuguesa. Então, eu acho muito legal. Tem uma vertente de humor aí por conta disso, né, das brincadeiras que tem vários sentidos. Você lê, cada pessoa vai interpretar de uma forma, como a arte também, né? Você vai ler, cada pessoa vai ver de um jeito. Então, esse livro surgiu assim, né? Há muitos anos atrás, coincidentemente com a mesma época que eu comecei meu processo de imersão de busca. Eu conheci um grupo de amigos que também tem um nome muito sugestivo. A gente se chamava de Curari. É um grupo Curari, veja. É um grupo de amigos que se reuniu, a gente se conheceu para fazer um projeto, né? Tinha um amigo que liderava, que foi convidando pessoas que ele trabalhava, pessoas do círculo dele, e ele formou esse grupo, e a gente se conheceu por conta desse projeto. A gente queria criar uma revista digital que falasse de arte, de cultura, de design, de poesia. E tinha várias pessoas ali, algumas escreviam, algumas pintavam e desenhavam. E a gente fez essa brincadeira de selecionar um tema e cada pessoa, as pessoas que escreviam, iriam escrever coisas sobre esse tema, seja poemas, sejam contos. E as outras pessoas que eram mais artísticas, né, de traduzir com arte, com forma, ia ilustrar a poesia, a parte escrita que a outra pessoa escreveu, eram duplas. E um dos exercícios que a gente fazia era inverter. Agora a pessoa que desenhou vai escrever, a pessoa que escreveu vai desenhar, né? Uma coisa que nunca fez, assim, ou nunca pensou em fazer. E eu gostava de escrever, mas não era uma coisa que eu falava assim, vou escrever poesia, né? Bom, mas nesse exercício vou me propor, né? E aí comecei a arriscar, né? Já tinha essa vontade, já gostava. E comecei a colocar algumas ideias no papel e invariavelmente passa, né? Por dor, passa por coisa que tá engasgado, sai, nessa hora sai. E aquilo foi virando uma matéria bruta, né? Eu tenho até um arquivo que eu chamo matéria bruta, tá lá. Todas as minhas ideias eu ponho ali, porque depois elas vão ser trabalhadas. Como eu tinha uma vontade disso ter um formato poético, não necessariamente a pretensão de lançar um livro naquela época, mas tinha vontade de que tivesse uma forma, né? E a forma da poesia, apesar de muito aberta e muito livre, pode ser muito livre, e ela tem uma cadência, tem uma métrica, tem uma ordem, né?
Então eu voltava sempre naquele texto para trabalhar ele, né? E eu tive pessoas na minha vida, assim, amigos, ex-namorados, pessoas que também passavam muito pela literatura e acabavam sempre me incentivando, me colocando alimento na minha mão, né? Vários livros de poesia, de poetas para eu ler, poesias que eram interessantes de eu conhecer. E aí teve num determinado momento da minha vida que eu tive um namorado que ele estudava literatura, estudava crítica literária, ele tinha já uma carreira, estava começando uma carreira nesse lugar, nesse tema. Então, a poesia para ele é a vida dele, né? E aí, de repente, comecei a namorar essa pessoa e meu amigo João Paulo, e ele é um amigo até hoje, né? Meu ex-namorado, mas também muito amigo. E ele falou, cara, você escreve poesia, vamos ler, deixa eu ver isso aqui, peraí. Aí junto a gente foi interagindo, trocando também com um outro amigo dele, né? O João Paulo Papassoni, um querido também, que também estuda, também veio da letras e a gente ficava conversando sobre isso, trocando. O Papassoni colocou um bloco de livro na minha mão e falou, para você ler, para você estudar, porque enriquece muito o olhar, né? E ali eu falei, porra, mas quantos poemas você tem? Eu falei, eu tenho uns 80, eu tenho muita coisa que eu fui escrevendo ao longo dos anos. Então, vamos organizar isso num formato de um livro? Bora publicar? Bora, vamos fazer. E fui fazendo, eu escrevendo, e ele revisava junto comigo, ia me ajudando, dando um norte mais técnico. Mas a essência, assim, é essa, né? Não vou mudar a minha essência. Tem muita coisa aqui que eu não deixei mexer. Eu falei, não, mas precisa ser assim, tem um sentido. Esse formato desse texto, ele tá desse jeito porque ele tá representando tal ideia. Não, faz sentido, tudo bem, beleza, bora. E assim foi refinando, né? Até o momento de falar, tá num formato já bem mais maduro. Vamos apresentar para uma editora e ver se vira. E aí eu apresentei para a editora Patuá, né? E o Eduardo Lacerda gostou muito e falou, vamos transformar num livro, bora. E aí é um livro ilustrado também, né? Porque não tinha como não ser. Eu sou uma pessoa artística, eu precisava traduzir também com desenho, incluir desenho. Então tem algumas ilustrações que traduzem alguns poemas, né? O projeto gráfico do livro também fiz, porque não é só virginiana controladora, não. É porque faz sentido, né? Tinha que ter... na minha cabeça faz sentido ser dessa forma, ele é distribuído em sessões, então tem alguns desenhos que traduzem a abertura da sessão, e é um livro que tem algumas temáticas como essa, né, do existencialismo, dessa busca interior, que passa pelos conflitos internos, conflitos de relacionamento, as separações que a gente tem na vida, ou então o próprio processo do relacionamento romântico, do encontro com o amor, e também expurgos, né? Tem muitos poemas que são expurgos, que são dores que foram vividas, que são traduzidas em forma de poema para poder jogar fora, assim, sabe? Você precisa... É um grito, né? É um grito da sua alma, é uma coisa assim de resistência, de autoafirmação, de colocar limite. Tem muito poema que traz esse empoderamento, traz essa força, fala aqui não, e tá aqui por quê? Por causa disso. E aí fala muito sobre a minha natureza. O poema, o livro inteiro é sobre mim, não tem como não ser, é uma coisa muito individual, mas ao mesmo tempo eu imagino que algumas pessoas possam se identificar, né, com esses poemas e lendo eles e falar, cara, eu passei por isso, né, eu tive essa experiência na minha vida, foi difícil mesmo, realmente, essa é uma dor, a dor do feminino, que não é só a dor da Clara, né, também mas a dor da pessoa que quer se libertar, a dor da pessoa que acabou de se separar e tá um vazio na alma, né? Tudo isso, que são experiências que eu fui coletando nessa vida, estão aí.
E junto tem o viés do humor, porque é minha natureza também. Eu amo rir, eu amo dar risada. A alegria é meu pilar principal, né? E a melhor forma de você transmutar a dor é rir. É rir da dor, é rir de você mesma. É rir das situações da vida. Porque, no fundo, é tudo muito engraçado. É tudo muito... Depois que você passa pelo drama, lógico, né? Que você consegue transmutar o drama. Você observa e fala, cara, que lindo, que incrível. Como a vida é poética, né? A existência humana, né? Tudo que a gente vive, no fim, você consegue... E você entende que você curou aquilo quando você dá risada de forma genuína. Dá risada e fala, ai, gente, que... É isso, né? A leveza, trazer leveza pro tema. Então, passa por todos esses temas. Aí, no fim, teve até um acontecimento muito legal que eu já até contei pro Beto. Ele foi lançado em 2023 e em 2024... a gente inscreveu o livro, né? E ele ganhou, ficou em 10º lugar. Qual que é o nome do prêmio que eu falei que eu esqueci? Vou achar. Eu esqueci, mas ele foi selecionado e foi inscrito num prêmio e ficou em 10º lugar. Meu, isso foi tão legal, foi tão legal. Foi um momento, assim, foi um marco na minha vida, porque como uma pessoa que é uma escritora que acabou de começar, né, que começou a escrever outro dia e que está criando uma poesia autoral, que eu não tenho uma vivência nesse mundo, né, nesse universo. E, de repente, escrever um livro de poesias dentro de um segmento de escritor estreante e ficar em 10º lugar é algo muito enriquecedor para quem está começando a escrever, né? Prêmio Jabuti. Prêmio Jabuti, acabei de lembrar. O Prêmio Jabuti, para mim, que não tem uma carreira no universo da poesia, ficar em 10º lugar dentro desse segmento, dessa categoria, escritor estreante. É uma vitória pessoal, né? Assim, pode ser um incentivo para continuar a escrever? Pode ser super uma força, mas é uma vitória muito individual para mim e para as pessoas que ajudaram a escrever, né? Para os meus amigos que colaboraram muito, eles falaram, é muito significativo ter essa premiação, por mais que, no fim, não é algo que você ganha um dinheiro. Tá em 10º lugar... É só uma autoafirmação, é falar assim, cara, vai, de repente você tem um caminho a trilhar ali, de repente o que você está falando faz sentido para a humanidade, faz sentido para alguém, a ponto de alguém avaliar bem o seu livro e falar, tem alguma coisa legal nessa poesia, tem algo importante para você traduzir, né, para o mundo. Então, é isso, né, a experiência de escrever, que deu certo, que é só... É o universo falando, continua, esse é só o primeiro. Vai que tem mais coisa aí, tem mais coisa para ser falada, tem mais coisa para ser traduzida, tem mais experiências para serem registradas nesse universo da poesia. Foi muito sutil, porque o seu livro ganhou categoria de estreantes. Sim. Do Prêmio Jabuti. E vou ler aqui, eu abri sutilmente aqui numa página e caiu em uma poesia. Eu que sou fã de poesia também, vou tomar a liberdade, gentilmente, de poder aqui recitar uma poesia que está aqui dentro do seu livro, chamado Membros. Não tenho as mãos bonitas, as minhas são mãos funcionais. Mãos de quem age e que as usa demais. Não tenho os pés bonitos. Os meus são pés condutores. Pés de quem vai e não pisam em flores. Não são para amadores. Achei muito legal seu livro. Palavras de pronta cabeça da Clarice Imperatriz. Clara.
Clara Imperatriz. Muito legal, achei muito legal a sua poesia. Eu gosto bastante de poesia. Às vezes me arrisco um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas não compartilho tanto, mas eu escrevo algumas coisinhas do meu mundo individual. Legal. E você, Clara, tá aí incentivando o meu seguir. Amém. A gente vai pro final do programa. Vai, Davi, grita aí, Davizão. Poxa vida, velho. E antes da nossa última pergunta, que você vai deixar a sua mensagem aqui para os nossos seguidores, pessoas que ajudam a gente a seguir nesse caminho. Um recadinho rápido aqui para vocês, lembrando que nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro vai acontecer o retiro chamado Viva, se inspire pela vida. Vai ter muitas atividades legais, é um momento de você parar um pouquinho e se inspirar pela sua vida. Dentro dessas atividades vão ter yoga, vai ter sound healing, vai ter respiração consciente, vai ter respiração kundalini, vai ter medicinas da floresta, vai ter muita coisa legal. E é um momento para você parar, se ouvir. A gente disse aqui, as pessoas talvez não estão sentindo, não estão se percebendo diante de tantos ruídos que a vida nos tira a atenção. Então, portanto, fica aí, acesse o site viva.social.br. Além disso, tem as nossas plataformas aqui do Eleve-se. Você pode acompanhar as nossas entrevistas tão legais quanto essa, que estão lá no nosso YouTube, Eleve-se. Você vai acompanhar as outras entrevistas que passaram por aqui, que ajudam você a se elevar um pouquinho mais e a mudar um pouco a sua consciência de uma forma leve. Tá lá, acessa a plataforma do YouTube, Eleve-se, compartilha, manda pra família, ouviu uma mensagem, compartilha com aquela sua amiga, seu amigo, vamos espalhando mensagens positivas. Tendo também o nosso Instagram, tá lá, eleve-se.se, S3, na verdade, Eleve-se, vai encontrar lá no Instagram. E também tem uma plataforma no Spotify. No Spotify tem uma plataforma, tem umas meditações que eu gravei, meditações guiadas para você começar a encontrar esse momento, esse refúgio interior, de momento de você se encontrar, respirar, se acalmar, se sentir, se permitir, começar a se encontrar. Olha-se, dentro do Spotify tem várias meditações guiadas e uma com certeza deve fazer você se sentir bem também. E o site, por fim, do Eleve-se.com, também você tem lá uma prática, 21 dias de meditações, que você pode iniciar e começar a praticar uma forma de se sentir melhor e de se elevar. Dito isso posto, vamos para a última pergunta aqui com a Clara. Antes de qualquer pergunta que finalize essa entrevista, queria te agradecer, Clara, por você estar aqui comigo, conosco, com a gente no Eleve-se. Muito obrigado por você ter preenchido esse espaço com muita poesia, com muita arte, com a sua essência hoje, que ela se expressa assim como és. Sendo assim, a gente tem aquela sua câmera ali, que você pode agora mandar a sua mensagem. Ela não é uma mensagem final, porque todas as suas mensagens que foram ditas aqui vão ecoar e ressoar ad infinitum. Sim. Mas traga aí uma mensagem que finaliza essa nossa conversa, que você queira passar, que você queira inspirar, que você queira as pessoas que ouçam o seu coração da melhor forma que você quiser compartilhar. O áudio, o vídeo, a cena é sua. Seja poética. Zoeira. Seja quem você é. Então eu vou falar e aí eu vou ler uma poesia no finalzinho, tá? Uma que traduz bastante a minha natureza. Mas o recado é o recado que eu escuto sempre.
não deixa de caminhar. É assim, não desiste da sua caminhada, não desiste de seguir aquilo que você sente, o seu sonho, a sua intuição, o norte que está pulsando, a coraçonada, vai. Alguma coisa ali de muito importante, de muito precioso tem para poder estar sentindo isso, né? Muita gente se ancora no medo, mais por conta da segurança da vida que já conquistou, que e tudo bem, e tudo bem. Cada um vai sentindo, né, aonde que aperta o calo para poder dar o salto de fé e se jogar no abismo interno. Não é sobre isso, cada um vai sentir, mas se você tem uma pulsão, se você tá caminhando, se você tá sentindo que tem que ir pra lá, que quer ir pra lá, que tem algo te chamando, cara, só vai. Só vai. E às vezes tá nesse caminho já deu o salto e não tá conseguindo encontrar a luz no fim do túnel. E tá longa a caminhada. E a minha tá muito longa também. Então essa frase também é pra mim, porque eu sempre escuto e eu sei que não tem outro caminho para eu ir, só tem esse, no sentido do caminho de ir para frente, não do caminho da arte. Tem muitos caminhos além da arte, tem muitas coisas para fazer. Eu digo no caminho de sentir qual que é o seu norte e segui-lo. É isso, né? Não tem outro caminho a não ser seguir o seu norte. E mesmo que você vá devagarzinho, mesmo que você pare ao longo da estrada para descansar e nesse descanso se passe anos. Tudo bem, né? Mas se você sente essa pulsão de ir para um lugar, vai lá ver, né? Qual que é, o que pode ser que você encontre ali? O mundo inteiro, todas as possibilidades estão ali, né? E aonde você tá, que você parou, é só uma delas, né? Tem muitas, né? Então, não ouça o medo, porque o medo é autopreservação, né? Não é para ignorar o medo, mas é para dar as mãos para ele e falar, vamos junto, vambora, só vou. O medo tá junto, porque vai me ajudar em muitos momentos, né? Vai me dar um centramento, mas não deixa de dar a passada, né? A passada, uma atrás da outra. E é assim que a gente chega no nosso destino, que a gente não sabe qual é e que é infinito, né? Essa caminhada. E como eu falei da alegria no começo, eu gosto muito desse poema e eu vou ler, que é o poema justamente que fala desse pilar, né, da minha vida. Então eu vou ler para vocês, mais para poder finalizar, porque é a minha assinatura. É esse poema aqui, que se chama Alegro, que inclusive está na parte traseira do livro, porque ele é muito simbólico, muito representativo para mim, né? E na ilustração é isso, o seu plexo solar, o seu sol interior, né? O seu sol interior brilhando. E você no empoderamento, porque na certeza de que você é isso, afirmado naquilo que você sabe que você é, independente o que seja, não importa. Então, vou ler para vocês. Alegro. Fique aí você com sua cara shibari. Tempo fechado, um vendaval, 50 nós. A amarração não me pega. O amargor desse olhar não me amarra a boca. Se eu me portasse como queriam, usava véu e focinheira. Não me escondo mais, me mostro inteira. O sol do plexo, o pleno daura, a luz da alma, música para os ouvidos. O natural da minha boca é o sorriso. É isso. Muito legal, muito obrigado por você ter compartilhado esse seu poema, que é muito legal e que fez, com certeza, muitas pessoas se alegrarem. Continue levando a sua luz, a sua beleza, a sua poesia, a sua arte, a sua dança, a sua expressão artística. Com certeza, os seus animaizinhos de poder que estavam pulando em cima de você no seu sonho vão festejar na vida de muitas pessoas que vão te procurar. Deixe o seu @
para as pessoas que queiram seguir as suas artes, queiram te chamar, Sim. enfim, como que as pessoas te acham nas plataformas digitais? Pode procurar por clara.imperatrice lá no Instagram. E no meu site é claraimperatrice.com.br, né? Lá no site tem todas as artes que eu desenvolvo que estão disponíveis para venda. Então, tem telas pintadas, telas mesmo, grandes. Tem telas menores, tem uma série de telas impressas em canvas que tem um valor mais reduzido, é mais acessível, em vários tamanhos também. E tem telas de arquétipos, né, figuras arquetípicas, deuses, orixás, simbologias de poder, animais também. E também uma série de artes autorais, artes conceituais, todas que têm relação com esse universo místico, sincrético, universalista, né, que é o meu universo de proteção, de empoderamento, de alegria. Então, dá uma olhadinha. Tem também pôsteres, tem o meu contato também está lá no site, se quiser mandar uma mensagem por WhatsApp, né, fazer alguma consultoria, pedir alguma encomenda. Os banquinhos de gato também estão lá, nas carrancas, né, os acessórios. Eu vendo tudo tá no meu site, tá tudo concentrado lá. E no meu Instagram tem a forma como eu apresento a minha arte, né? Então, lá vocês vão poder conhecer o trabalho artístico através dos vídeos e conhecer mais o meu processo de trabalho. Tá bom? É isso. Perfeito. Então, eleve-se com a Clara, com a sua arte, com seus posters, com sua poesia, com seus gatinhos e com toda a sua expressão artística para alegar e proteger você também. Clara, muito obrigado. Agradeço aí a sua gentileza por estar aqui comigo. Fechamos assim mais um Eleve-se, um jeito leve de se elevar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.